Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte estabilizada linear com um transistor mais simples do mundo. Você verá neste tutorial a análise da fonte estabilizada linear com transistor mais simples do mundo. Essa análise irá mostrar os conceitos básicos para esse tipo de circuito, que serão fundamentais para você entender o funcionamento das outras configurações usando transistores, amplificadores operacionais ou circuitos integrados. Vamos lá? Esse é o circuito. Não podia ser mais simples, não é mesmo? Nesse circuito, a fonte Vin é a fonte de tensão de entrada e representa a saída de um dos retificadores já estudados. Mas, lembre-se, os retificadores de onda completa são os melhores. A fonte Vin resume o transformador, os diodos, capacitores de filtro, tudo para gerar uma tensão contínua com baixo ripple. Nesse circuito, a saída será indicada por VCC, uma tensão contínua e estabilizada. E a resistência RL é a resistência de carga, que representa um circuito real. Mas o que é estabilizada? Isso eu vou mostrar agora. Mas por que usar uma fonte estabilizada depois do retificador? Veja alguns dos problemas que um retificador comum apresenta e que a fonte estabilizada soluciona. Aqui eu estou usando um retificador de meia onda para simplificar. Mas os retificadores de onda completa também apresentam os mesmos problemas. Os principais motivos são: se a tensão de entrada da rede de alimentação variar, e ela varia muito, então a tensão de saída VCC vai variar na mesma proporção. A tensão de saída é fixa. Para alterar a tensão de saída, você terá que comprar outro transformador ou mandar fazer um. Então, vou mostrar como a fonte estabilizada soluciona esses probleminhas. Vou analisar o circuito da figura e mostrar como a tensão de saída VCC se manterá estabilizada, mesmo se a tensão da rede variar. Eu ainda vou mostrar como é fácil ajustar o valor da saída para o valor que você quiser. Nesse circuito eu estou usando um retificador de onda completa. Você conseguiu identificar qual o tipo? Isso mesmo! É um retificador com center tape. A tensão de entrada é 220 volts e pode variar 10% para mais ou 10% para menos, o que é comum no Brasil, apesar da legislação dizer que só pode variar 5%. Qual é a tensão de saída VCC? É muito fácil determinar. Você deverá encontrar uma malha que passe pela tensão de saída e que as outras tensões sejam conhecidas. Você consegue identificar essa malha? Sim, essa malha existe. Vejam na figura. Agora é só levantar a equação seguindo a corrente da malha no sentido dos ponteiros do relógio. Então fica mais 6,7 volts a tensão do Zener, menos 0,7 volts a tensão base emissor do transistor, menos a tensão de saída VCC. Resolvendo, a tensão de saída VCC é igual a 6 volts. Note que a tensão de saída não depende do beta do transistor, não depende da corrente de base, nada disso. Então, o que fixa a tensão de saída? Olhe na equação da malha vista há pouco. A única tensão que você pode alterar é a tensão do diodo Zener. Então, o diodo Zener é o componente que fixa a tensão na saída. O diodo Zener é o coração desse circuito. Ele é o astro desse tipo de circuito. Como a tensão Zener não altera, é sempre estável, então a tensão na saída é estável também. Isso significa ser estabilizada. O diodo Zener estabiliza a tensão de saída. Isso vai acontecer em todas as fontes estabilizadas, linear ou não. Um diodo Zener será o responsável pela estabilização da tensão de saída. Num circuito real, a tensão Zener varia um pouquinho ao redor da tensão Zener. Essa variação vai depender da corrente que circula pelo diodo Zener. Agora vou falar sobre a resistência R1. A função dessa resistência é limitar a corrente no diodo Zener, para que a potência nesse diodo não exceda suas características. Caso contrário, ele irá queimar. Qual a máxima corrente que circula nessa resistência?
Vou falar em máxima corrente porque a tensão Vin pode variar 10% para mais ou para menos. Assim, a tensão máxima na entrada será de mais 10% da tensão de pico da tensão no secundário em relação ao center tape, que é 12 volts. A tensão máxima será de aproximadamente 18 volts. Vou arredondar para facilitar os cálculos. Para determinar a tensão sobre R1, você deverá identificar uma malha que passe por R1 e que você conheça todas as tensões, menos a tensão sobre R1. Você consegue ver essa malha? Uma malha possível é essa indicada na figura. Agora é só levantar a equação. Mais 18 volts da tensão de entrada máxima, menos VR1 e menos 6,7 volts. A tensão VR1 é igual a 18 volts, menos a tensão Zener de 6,7 volts, isso dá 11,3 volts. A corrente na resistência é 11,3 volts dividido por 82 ohm, isso dá 0,137 amperes, que é igual a 137 miliamperes. A potência na resistência R1 é igual a tensão vezes a corrente, 11,3 volts vezes 0,137 amperes. Isso dá 1,5 watts, 2 watts comerciais. A potência não é pequena. Essa resistência vai esquentar um pouquinho. Para calcular a máxima potência no Zener, você deverá usar a mesma equação. Tensão multiplicada pela corrente, onde a tensão no diodo é a tensão Zener. A potência no diodo Zener é igual a 6,7 volts da tensão Zener vezes 0,137 amperes, a corrente máxima que vem de R1. A potência no diodo Zener é de 0,411 watts. Você poderá usar tranquilamente um Zener de meio watt. Na verdade, a corrente que passa por R1 se divide no nó entre a base do transistor e o diodo Zener. Parte vai para a base do transistor e parte vai para o Zener. No cálculo da potência do diodo Zener, eu considerei que toda a corrente estava circulando pelo diodo Zener. Mas nem sempre é assim. Quando a corrente na saída for zero, a corrente na base é zero, então nesse caso toda a corrente segue para o diodo Zener. É o pior caso para o diodo Zener. Quando a corrente na saída é máxima, 1,5 amperes, a corrente na base é máxima, então pouca ou quase nenhuma corrente circula pelo Zener. Como a máxima corrente de saída é de 1,5 amperes, então nesse caso a corrente de base máxima será de 0,137 amperes. Toda a corrente passa a circular para a base do transistor. Você lembra para que serve o beta do transistor? Beta é o ganho de corrente do transistor. É a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base. Nesse caso, o beta do transistor deverá ser de 1,5 amperes, a corrente de coletor, dividido por 0,137 amperes, a corrente de base. Isso dá aproximadamente 10. Então, o ganho do transistor deverá ser maior do que 10. E se o beta do transistor for maior? Melhor. Quanto maior o beta, menor a corrente de base. Se a corrente de base for menor do que 0,137 amperes, o restante vai ser consumido pelo diodo Zener. O diodo Zener estabiliza a tensão e a corrente na base do transistor. Esse detalhe é fundamental na fonte linear. Exemplo: se o beta for 40, a corrente de base será igual a 1,5 amperes dividido por 40. Isso resulta em 0,037 amperes. A corrente no diodo Zener, então, será igual a corrente de 0,137 amperes que está entrando no nó. Mas se está saindo 0,037 amperes para a base, então vai sobrar quanto para o Zener? Isso mesmo, 0,1 amperes. Viram que fantástico? O diodo Zener absorve o excesso de corrente. Agora vem um tópico fundamental. A potência gasta no transistor para estabilizar a tensão na saída. A potência máxima do transistor é calculada multiplicando a corrente máxima, 1,5 amperes,
pela tensão VCE entre o coletor e o emissor máxima. Para determinar a tensão VCE, é só usar uma malha que passa por VCE e que só falte determinar essa tensão. Você consegue ver essa malha? Uma malha possível é indicada na figura. A malha fica mais 18 volts de Vin, menos VCE, menos VCC, que é 6 volts. Isolando VCE e calculando, VCE é igual a 12 volts. A potência no transistor é igual a 12 volts de VCE vezes 1,5 amperes da máxima corrente na carga. Isso é igual a 18 watts. O transistor escolhido deverá suportar essa potência, que não é baixa. E provavelmente o transistor deverá ser montado com um dissipador de calor. Essa energia gasta no transistor para reduzir a tensão é uma energia perdida. Essa é a grande desvantagem da fonte estabilizada linear. Hoje existe a fonte estabilizada chaveada, que tem menos perdas. O transistor deverá atender às seguintes condições: corrente de coletor maior ou igual a 1,5 amperes. Potência máxima maior ou igual a 18 watts. Beta maior do que 10. Tensão coletor-emissor maior do que 18 volts. Uma sugestão é o BD235. A tensão coletor-emissor máxima é igual a 45 volts, tá bom. Corrente de coletor 2 amperes, maior do que 1,5 ampere. Potência máxima 25 watts, está um pouco maior do que o 18 watts. É bom usar dissipador. Beta fica entre 40 e 250. Você deverá olhar sempre o pior caso, o menor beta. Nesse caso, 40 é bem maior do que 10, então serve. Vamos usar o BD235 nesse circuito. Se você montar o circuito da figura, ele irá funcionar. Mas cuidado! Se você fizer um curto na saída, o transistor irá queimar. Por isso, é bom colocar um fusível em série com Vin e outro no primário do transformador para proteger o retificador. E é claro, é bom colocar uma chave e um LEDzinho na saída para indicar que a fonte está ligada. O Zener comercial mais próximo de 6,7 volts é o BYXC6V8, com tensão Zener de 6,8 volts. Então a saída será um pouquinho maior do que 6 volts. Pronto! O circuito está completo. É só montar e correr para o abraço. Uma fonte estabilizada linear tem as seguintes vantagens: mantém a tensão constante na saída, mesmo que a carga varie ou a tensão de entrada da rede varie. A tensão de saída pode ser menor do que a tensão de entrada Vin, e depende somente do valor da tensão Zener. O circuito é simples. A desvantagem? A potência dissipada no transistor é uma energia perdida. Pronto! Você foi apresentado a fonte estabilizada linear. Nos próximos tutoriais vou mostrar como aperfeiçoar esse tipo de fonte. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!